A paz de Cristo para você. Eu sou Mauro Machado, pastor Mauro Machado, e eu queria estudar com você, principalmente você que tem buscado esclarecimento em alguns assuntos esses que às vezes a gente, anos e anos, décadas e décadas, a igreja traz e poucas pessoas têm o cuidado de examinar as escrituras, né? E algumas pessoas têm me perguntado sobre isso, o que é que eu acho, qual é a minha opinião, e antes de dar minha opinião eu resolvi dar uma passada na Bíblia para ver o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Eu tô aqui no PC do meu filho, no quarto do meu filho, então tô virado para cá e meio para cá, que foi o melhor lugar. O meu iPad, eu pensei que carreguei, não carreguei, aí eu tô tendo que usar o computador aqui para estudar com você. Até meu óculos quebrou aqui, a haste pode ser que eu precise dele aqui, tá bom? Mas o importante é o estudo. Vamos fazer uma oração rápida. Senhor, nós precisamos de Ti para esclarecer a verdade da Tua palavra. Ó Pai, eu peço ao Teu Espírito Santo que me guie a toda a verdade nesse momento aqui, para que eu possa ser bênção para a Tua igreja, em nome de Jesus. Ok. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando vamos fazer um estudo de um tópico específico é se ligar nos vocábulos, na época, de quem se fala a situação, quem está envolvido e as circunstâncias. Você não pode simplesmente, então, tem coisa que é atemporal, tem coisa que é temporal, tem coisa que foi dirigida para uma pessoa específica, não cabe usar aquilo para outras pessoas. Então isso tudo é importante, não basta, aqui está dizendo, não, isso tudo é importante para qualquer interpretação de texto, que é o sujeito, quem é, se o sujeito está oculto, tudo isso, olha, o que a gente aprende na escola é para isso. Quem de nós não aprendeu na escola a interpretação de texto? Né? Então, para você ver, o texto é o mesmo e pessoas interpretam de forma diferente. Por quê? Porque não estão levando em consideração esses argumentos, esses detalhes que eu falei para você, tá? Então o tema é dízimos nos tempos de hoje. Dízimo. Então eu quero começar sem imparcial. Eu vou abordar duas situações. Qual é a primeira situação? Aqueles que têm o entendimento de que a obrigatoriedade do dízimo para a nova aliança, para os dias de hoje, está de pé. O dízimo continua sendo algo obrigatório. Esse é o primeiro ponto. E depois eu vou abordar os que acreditam que essa obrigatoriedade como lei não existe mais para os dias de hoje. Então, primeiro eu vou falar das duas situações, comentar as duas situações sem opinar, tá bom? Então vamos começar dessa forma. Então a gente vai começar pelo pensamento dos que entendem que o dízimo é obrigado hoje. Se eu não dou, eu estou roubando. Então vamos lá. Quais os pensamentos em cima disso? Ok? Então vamos lá. Então eu botei um ponto. Se entendo que somos obrigados a dar o dízimo nos dias de hoje, como mandamento, segundo Malaquias, que é o texto que várias pessoas usam, né? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Esse é um dos textos mais usados para esse fim. Então eu quero comentar alguma coisa sobre esse texto, em cima de quem acredita que isso aí está valendo para hoje, tá? Então o primeiro passo a ser comentado. De acordo com esse texto, não estou analisando outro texto, estou analisando esse texto, ok? De acordo com esse texto, esses dízimos que Malaquias fala tinham um objetivo específico, né? Qual o objetivo? Para que houvesse mantimento na casa. O que é mantimento? Conjunto de gêneros alimentícios
sustento, provisão. Então, para que Deus mandou levar os dízimos à casa do tesouro? Para que haja mantimento na casa, sustento, provisão. Logo, podemos afirmar e concluir que os dízimos era fruto da terra, dos gados, dos lagares. Não era dinheiro, de acordo com esse texto. Não fala de para que haja mantimento, provisão. Então, não era dinheiro, mas comida, bebida, que está relacionado a pessoas. Para que haja mantimento, manter a casa. Quem? As pessoas. Parede não come feijão e arroz. Então, ponto final nesse texto. Os dízimos ali não se refere a dinheiro, fala de mantimento, para que haja mantimento na minha casa, ok? O verso 11 confirma isso quando o Senhor diz que repreenderá o devorador, que não destruirá o fruto da vossa terra. Por que não destruir o fruto da vossa terra? E o interessante é que esse devorador não era você ficar doente, gasta dinheiro na farmácia. Isso não tem nada a ver com devorador. O devorador aqui no texto era gafanhotos e pestes que destruía a lavoura. E as videiras deixariam de não produzir uvas. Entendeu? Então, olha só. Esse texto confirma quando o Senhor diz que repreenderá o devorador. Ele repreende o devorador do fruto do dízimo, que era as lavouras, né? Os animais não iam morrer, as videiras não seriam infrutíferas, elas dariam fruto. Deus abençoaria o próprio fruto dos dízimos. O próprio, da onde o dízimo vinha, que era da lavoura, ele ia repreender o devorador, que era gafanhotos, pestes que davam na lavoura. Por quê? Porque o povo está dando. Está distribuindo para que haja mantimento. Então eu vou prosperar a lavoura deles, para que eles possam dar com tranquilidade. Entendeu? Então, conclusão em cima desse título. Presta bem atenção nisso. Quem acredita que esse texto mantém para os dias de hoje, então deverá usá-lo de acordo e não usá-lo para pedir dinheiro. Beleza, você acredita e não, o dízimo é para hoje, é de pé. Estou analisando Malaquias, por favor. Tá? Não lembre de outro texto, estou falando de Malaquias, que é o texto que todos usam na hora do ofertório para pedir dinheiro. Então, quem acredita que esse texto de Malaquias é para o dia de hoje, então deverá fazer de acordo com o que diz o texto, e não usá-lo para pedir dinheiro. Ali não está falando de dinheiro. Alguém pode argumentar, hoje não temos lavoura, lagares, tá? Mantimento. Então dá o dízimo da tua despensa, cara. Né? 10% do feijão que tu comprar, do arroz, do açúcar, do óleo, de tudo que te mantém. Se você acredita, segue como tá lá. Agora, eu vou abordar 3 tipos de dízimo na Bíblia, diferentes. Primeiro, o dízimo que eu vou chamar de dízimo sagrado. Era para o sustento de uma tribo específica, a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Deus disse que essa tribo não teria porção na terra, dentro dos lotes que foram divididos para o levita. Vamos ler o capítulo. Números 18, 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. É como uma expiação, né, o sacerdócio. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão os levitas, tá? Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então Deus colocou, a herança dos levitas vai ser a honra de serem sacerdotes, tá? E não vão ter herança, mas ele coloca os dízimos para sustentar os levitas. Se lermos o capítulo 18 de Números, veremos que esse dízimo não era dinheiro, mas era mantimento, azeite, vinho, novilhos. Não era dinheiro, então esse sustento para os levitas era mantimento, para haver mantimento.
Olha só, em Deuteronômio 14, temos duas espécies de dízimos. Presta atenção. Primeiro, dízimo das festas, que todo o povo recolhia periodicamente e se reunia para comer juntos, festejarem e se alegrarem. Era dízimo de festa, né? Deuteronômio 14, vamos ler? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendam a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Ó, vaca, mosto, né? Mesma coisa lá de Malaquias. E quando o caminho se for tão comprido que os não possam levar de volta, ou seja, eles levavam os dízimos do mosto para festejar, para comer. Só que sobrava. Então, para voltar era muito longe, poderia estragar. Deus faz o quê? O Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus se tiver abençoado, então vende-os. Deixa eu ler direito. E quando o caminho se for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher, o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que tua alma deseja, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus. Alegra-te tu e tua casa. Era dízimo de festa, de comida, comunhão. E se sobrasse e fosse muito longe para levar, Deus autorizou vender e pegar aquele dinheiro e quando chegar lá, comprar tudo que a tua alma desejava. Ele está falando para fazer. Comida, vinho, bebida forte, entendeu? Tá? Era o dízimo recolhido que visava o povo se fartar, se alegrar, festejar juntos. E quando sobrava, não dava para levar, Deus autorizava a vender para comprar mais comida, o que a alma dele desejava, e comer ali perante o Senhor em sua casa. Era o dízimo do banquete, o dízimo da repartição do pão, né? Mais uma vez não fala de dinheiro, e sim de comida, de mantimento. Para os que creem que o dízimo é válido como obrigatoriedade nos dias de hoje, então faça da forma bíblica. Que tal fazer isso? Reunir para dar dízimo, para comer e festejar. É como se hoje a gente marcasse uma comunhão no sábado, cada um leva um salgado, um doce, um pão e se reúne para comer. Só que lá era dízimo. Dízimo era muita coisa que sobrava. Entendeu? Dízimo da comunhão. Entendeu? Que tal fazermos isso hoje, se você crê que o dízimo é lei para os dias de hoje? Então faça da forma certa. Não está falando de dinheiro. Tinha o dízimo dos pobres, que era recolhido de 3 em 3 anos. Eram destinados aos que não podiam se autossustentar, viúvas, órfãos, desguarnecidos, pobres. Olha o que diz aqui, versículo 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita, de novo dizendo colheita, no mesmo ano, e recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte em herança tem comigo. Nunca se desamparava o levita. O estrangeiro, cara, tá falando de gente que nem da terra era. O estrangeiro, para nós seríamos hoje o que não é cristão. O órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Comerão, fartarão. Era o dízimo de 3 em 3 anos para os pobres necessitados, sem esquecer dos levitas que não tinham herança. Não está falando dinheiro, né? E comerão e fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe. Ou seja, a mesma coisa que Deus falou em Malaquias: traz os dízimos que eu vou abençoar. Aqui também. Só que esse dízimo é específico, de 3 em 3 anos para pobres, órfãos, viúva. Que tal fazermos isso? Quem faz isso?
Não é dinheiro, meu querido. Tem outros textos, mas eu não tenho tempo aqui. Então, se os dízimos são obrigatórios hoje, todos esses dízimos serão obrigatórios, pois são ordenanças igualmente previstas na lei. Se você acha que é obrigado, então siga a lei. Você tem que fazer essas modalidades de dízimo. E nenhuma delas fala de dinheiro, nem Malaquias. Conclusão, se cremos que o dízimo é obrigatório para os dias de hoje, façamos de acordo com os textos que estão previstos na mesma lei. Texto que usamos quando pedimos dízimo, ou melhor, pedimos dinheiro. Quando pedimos dinheiro, sejamos honestos. Não, Mauro, dízimo é para hoje, eu entendo. Então faça da forma certa. E aí, e onde é que está pedindo dinheiro aí? Tá? Aí o que acontece, meu amado? Então Deus vê em Malaquias o povo desguarnecido, passando necessidade, deixando de ser sustentado. Aquilo pesou no coração de Deus. Aí Deus clama, tragam o dízimo, traz todos os dízimos, por favor, a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. O meu povo está passando necessidade, o meu povo está passando fome, e Deus ainda se coloca na brecha. Ele fala, quem não está fazendo isso está me roubando. Quem não está trazendo dízimo, meu povo está passando necessidade por causa disso, está me roubando. E Deus clama, tragam os dízimos. Tragam, não é porque Deus quer dinheiro, é porque Deus viu o povo necessitado, sem mantimento. Então ele clama, tragam o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, porque não tem. E ele se interpõe. Se você não fizer isso, você está me roubando. Para trazer peso no coração daquelas pessoas. Entendeu? E o povo, né? E o povo fizeram isso. E ele diz, ó, vou repreender o gafanhoto que devora as suas lavouras. Né? O próprio fruto dos dízimos, suas vinhas não serão mais estéreis, pois agora vocês estão usando o fruto delas não só para o seu bem, mas para sustentarem os necessitados, as viúvas, os órfãos, os pobres, os levitas, que não têm herança. Agora sim, eu vou abençoar e vou repreender o devorador, que eram os gafanhotos e as pragas, porque vocês estão dando para sustento do povo. Entendeu? Beleza? Então, quer dar o dízimo nos dias de hoje como lei? Faça da forma certa. Dá dízimo de mantimento, tá? E não é de dinheiro. Dentro dos textos, não use esses textos para falar de dinheiro. Seja honesto. Tá bom? Agora, segunda situação. Os que acreditam que o dízimo não é mais uma obrigatoriedade nos dias de hoje. Tem a questão de Abraão, que deu o dízimo ao Melquisedeque. Muita gente fala, não, Mauro, o dízimo não é da lei, não. Antes da lei, Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque. Vamos ler Gênesis 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, Abraão. E Abraão deu-lhe o dízimo de todos os despojos que tinha. Quem mandou Abraão dar dízimo? Onde estava estabelecido alguma lei, algum mandamento que Abraão tinha que dar dízimo? Onde estava estabelecido que tinha que ser 10%? Ninguém mandou Abraão dar. Não tinha nada instituído. Abraão deu voluntariamente os dízimos dos despojos dos seus inimigos. Ele reconheceu a autoridade de Melquisedeque. Ele quis voluntariamente honrar a Melquisedeque. E ele decidiu fazer isso com a 10ª parte. Poderia ser a 5ª parte? Poderia ser 13%? Claro, não tinha ordem, não tinha lei. Eu entendo que ele escolheu 10% por ser mais fácil divisível, né? É muito mais fácil você dividir a 10ª parte do que 13%, né? Eu penso assim, né? Então, 10ª parte é mais fácil dividir do que a 5ª parte, 13%. Mas isso é um pensamento meu, entendeu? É isso aí. Ok. Outra questão que levantam. Mauro, mas Jesus falou para os escribas e fariseus, que davam o dízimo do endo, da hortelã do cumim, para eles continuarem a dar,
mas não negligenciar os preceitos mais importantes, que era a justiça, né? Aí você fala isso, eu vou ler o texto, Mateus 23. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem fazer isso, mas não negligenciar os outros. Primeiro, esse texto só respalda o que eu disse. Jesus não falou, vocês estão dando o dízimo do dinheiro de vocês. Não, vocês estão dando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, fruto da terra. Ponto. Não era dinheiro. Novo Testamento. E Jesus usou endro, hortelã e cominho, porque naquela época era comum o comércio de especiarias, mas Jesus poderia acrescentar o dízimo do milho, de tudo. É colheita aí. Fruto da terra, mas preferiu exemplificar dessa forma. Segundo lugar, por que Jesus disse que era para eles continuarem dando esses dízimos, mas não negligenciar a justiça, a fidelidade e a misericórdia? Por que Jesus disse isso? Primeiramente, Jesus nasceu sob a lei. Ele estava debaixo da lei ainda. Os escribas e fariseus estavam debaixo da lei. Logo, a lei do dízimo ainda estava em vigor naquela época. E Jesus ainda não tinha consumado sua morte e ressurreição. A graça, o término da lei, não terminou. Só terminou quando Jesus foi assunto aos céus. Quando ele morreu, ressuscitou e foi levado nas alturas. O véu se rasgou e uma nova lei, um novo sacerdócio foi estabelecido. Por isso que fala, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. De uma vez por todas. Só, cara, olha aqui. Olha aqui. Então a gente concorda que Jesus é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele sacerdote levítico acabou. Aí que Hebreus 7 diz, porque quando há mudança de sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Ou você acredita que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque de uma vez por todas, ou você não acredita. Ou então você está debaixo daquele sacerdote levítico, debaixo da lei do dízimo e de toda a lei de Moisés, que são 116 preceitos ou 113. Você é obrigado a cumprir todos, tá? E você para de pedir dinheiro dizendo que é dízimo. Vai fazer da forma certa. Beleza? Agora, se você crê que Jesus morreu, aquele sacerdócio acabou, que ele é um sumo sacerdote de uma vez por todas, tá? Então, você tem que entender que mudando o sacerdócio, há mudança de lei. Aquela lei acabou, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, quero te dizer, quem acredita assim, a obrigatoriedade do dízimo terminou. Eu não queria antecipar meu posicionamento, mas eu sou obrigado. Outra coisa, se você entende que deve seguir essa lei nos dias de hoje, você terá que seguir como diz a lei. Como o dízimo está lá estabelecido, que não tem nada a ver com dinheiro. Você estará obrigado a seguir todos os preceitos da lei, meu amado. Mas nós, depois de Jesus, não estamos debaixo da lei, dessa lei que obrigava os fariseus a dar dízimo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Antes que você se apresse em argumentar, mas ali não está falando disso. Beleza. É claro que o texto está falando de pecado e suas consequências. No entanto, o que nos interessa aqui é que ele afirma, o mesmo texto, não estamos mais debaixo dessa lei a qual os judeus estavam. Ponto final. Agora, se você acha que está debaixo dessa lei, então você vai ter que seguir ela toda, pô. Amém, querido? Tá bom? Não estamos mais debaixo dessa lei. Então, em cima desses pensamentos, posso afirmar, você não está roubando a Deus se não der dízimo, porque você não está debaixo dessa obrigatoriedade desse mandamento. Eu botei aqui, entre parênteses, não estou dizendo que se você decidir dar, você não poderá dar. Vamos ver isso depois, guarda isso para você. Você já deve estar aí, né? Estou dizendo que você não possa dar, mas vamos chegar lá. Não estou dizendo que teu carro vai bater, que você vai dar o dízimo na farmácia porque vai ficar doente, né? Ou que você não prosperará. Isso aí é terror, teoria da conspiração, que aqueles que estão presos a dinheiro
quer intimidar o povo. Aí tem um negócio interessante, muita gente pergunta se é comum. Mauro, eu dou para quem acredita que tem que dar, eu dou o dízimo do bruto ou dou o dízimo do líquido? Na verdade, o que ele quer saber é qual o mínimo que ele pode dar. Ele acha que tem que dar, que senão vai estar roubando a Deus. Mas ele quer dar o mínimo, então ele pergunta. Ele já quer ouvir de você. Não, é sobre o bruto. Não, é sobre o líquido. Né? Na verdade, o coração dele quer saber o mínimo que ele tem que dar. Que ele está dando por obrigação. Quem pergunta isso está dando por obrigação, por lei. Alguém pode dizer, mas se eu falar isso na igreja, todos deixarão de dar. Bom, uma coisa é certa. Se você fala que não é obrigado a dar dízimo e a pessoa deixa de dar, ela só vai testificar que ela sempre deu por obrigação e por lei. E nunca por amor e por honra. E não por voluntariedade. Vai se denunciar aí. Ah, mas para aquele que sempre deu por honra, por amor, não muda nada. Se ele ouvir você dizer, você não está obrigado a dar o dízimo. Ele já dá. E ele nunca deu por obrigação, nada muda. Caramba, eu nunca dei por obrigação. Isso aí para mim não faz diferença. Eu dou por amor, né? Eles não davam porque é lei, porque eram forçados, por ser obrigado. Eles davam por amor e honra. Lembrando que Deus ama quem dá com alegria. Mas se Jesus aboliu essa lei dos dízimos como obrigação, como a igreja vai se manter hoje? Quando falo de igreja, estou falando de pessoas. Como suprimos os órfãos, as viúvas, necessitados? Como vai ser? E a igreja que congrega, nós congregamos. Temos reunião, temos luz, temos ar, temos som, instrumentos, salário de líderes que presidem bem. Digno de dobrado honorário é o líder que preside bem, não é esses fanfarrão que fica ganhando dinheiro do povo, não. O cara preside bem? Beleza, ele é digno sim. Como é que a gente vai sustentar, Mauro? Vamos lá. Eu vou entrar agora no que Jesus propôs, mudando a lei, mudando o sacerdócio. Agora que vem o auge do estudo. Agora veremos que Jesus acabou com aquela lei da obrigatoriedade com relação aos dízimos, mas estabeleceu uma nova lei, a lei do Espírito da vida, que é sobremodo excelente. Primeiro pensamento, nossa natureza é carnal, ela é má. Paulo diz, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu devo fazer morrer a nossa natureza. Você é mau, você é egoísta em si mesmo, eu também. Tá? Eu quero colocar alguns princípios para vermos nessa dispensação. Então, primeira coisa que Paulo ensina, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o que está proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas por amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Não por tristeza. Cara, eu muito tempo atrás eu dava dízimo por tristeza, eu não tinha entendido que eu não era obrigado, mas também não tinha entendido a lei da graça, do amor, da fidelidade, da honra. Não entendia nenhuma das duas. Então eu acabava dando por necessidade e por tristeza. Então ele está dizendo, você não tem obrigação de contribuir. Você não tem necessidade de contribuir, de dar dízimo. Você não tem que dar nem do bruto, nem do líquido. Você não é obrigado a dar nem do bruto, mas se der, faça isso com alegria, pois a esse Deus ama. Jesus é o primeiro a dizer como caminhar nessa nova aliança. A lei te obriga a cumprir. A lei diz para você não adulterar, mas Jesus diz mais a longe. Se você olhar com intenção, já adulterou. A lei diz para você não matar, mas a Bíblia diz, se você odiar no teu coração o teu irmão, você já matou. Jesus quer dizer que para a aliança que ele quer firmar com o homem, não basta fazendo você cumprir a lei, mas para o parâmetro da graça, que não te obriga a nada e que não te ameaça, é outro parâmetro. E qual é esse parâmetro? O que Jesus quer? Jesus não quer que você não mate, porque a lei diz para não matar.
Jesus quer que você não mate e não deseje matar. A lei diz não mate. Se você não matar, você está cumprindo a lei, mesmo que no teu coração você tenha desejo. Cara, eu tenho desejo de matar esse cara, mas eu não mato porque eu vou preso. Mas se não tivesse isso, eu já tinha matado. Jesus não quer que apenas você cumpra a lei não matando. Jesus quer que você não tenha desejo de matar. Jesus não quer que você cumpra a lei que diz não adulterarás. E olha que eu não estou falando de lei de Moisés, eu estou falando dos 10 mandamentos. Mas o que Jesus quer? O que Deus quer? É que você não adultere, mas não tenha desejo de adulterar. Eu não adultero porque é lei, mas se eu pudesse eu pegava aquela irmã. Pegava a minha vizinha. Então é uma lei sobre modo excelente. Por isso que Deus falou, não vou escrever mais minha lei em tábuas de pedra, mas no coração. Eu não quero que você mate, mas que não deseje matar. Eu não quero que você adultere, mas que não deseje adulterar. Coisa que a lei não fazia. A lei dizia para não matar. Se você não matasse, você estava cumprindo a lei, ainda que tivesse desejo. A lei dizia para você não adulterar. Se você não adulterasse, você estava cumprindo a lei, ainda que tivesse desejo. Mas para a nova aliança, desejou, já fez, já pecou. Tá? Então o evangelho, a proposta do evangelho e a proposta de Jesus e a da nova aliança não é necessariamente mudar meus hábitos. Não é uma troca de favores, não é uma troca de costumes apenas. Mas a principal proposta do evangelho da graça é uma troca de coração. Eu não mato, e não desejo matar. Eu não adultero, mas não desejo, porque agora a lei não está em tábuas de pedra, a lei foi imprimida no meu coração. Então a coisa ficou muito mais séria. Quando aprendemos isso e quisermos viver assim, não deixaremos de dar porque descobrimos que não é mais obrigação. Muito pelo contrário. Agora a minha motivação será outra. Não dou obrigado, mas darei por amor, por honra. Darei porque amo os irmãos. Darei porque descobri que melhor é dar do que receber. Sem falar dos princípios que Deus estabeleceu. Entendeu? Quero dar meu testemunho. Depois que eu descobri que eu não sou obrigado a dar, e já estou dando minha definição do que eu penso, meu coração tem sido mais generoso. Eu me lembro que onde a gente estava reunido uma vez, a gente reunia chamava de Sapolândia. Tinha um prédio do lado horrível. Aí um dia apareceu a oportunidade de comprar um galpão, prontinho, galpão coberto tudo. Eu me lembro que eu e Carla noivos, nós sentamos e decidimos que ela daria 100% do salário dela durante 3 meses. Sabe o que é receber tanto e dar tudo? Durante 3 meses. Ninguém mandou fazer isso. Nós fizemos voluntariamente. Então eu sei, e ela deu, eu dei também, porque eu sustentei tudo, né? A gente já era quase casados, né? Tanto é que a gente fez isso de comum acordo. Então eu sei o que é dar tudo. E sei também o que não é dar. Já teve época que eu não dei. Entendeu? Então, é isso aí. Os princípios. A alma generosa prosperará. Aquele que atende também será atendido. Provérbios 11. A alma generosa vai prosperar. Então eu descobri isso. Dele será dado uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordantemente lhe darão. Então, porque na mesma medida que eu dou, me dão também. É um princípio. Tá entendendo? Então, esses princípios que vão gerar a tua generosidade. Agora tem algo muito interessante que eu queria que você prestasse atenção. Olha só. No livro de Atos dos Apóstolos, não vemos falar de dízimo. Não vemos cobrança de dízimo de espécie alguma. Se fosse lei, a gente ia ouvir falar. Com certeza, mas não vemos. No livro de Atos não tem. Eu vou ler aqui, Atos 22. Olha o que acontecia. Presta atenção. Não falavam de dízimo, não pediam dízimo. E todos os que criam, Atos 2,44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartia com todos, segundo a medida de cada um, da necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia e na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos.
Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e uma o coração. Ninguém considerava unicamente seu o que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Tudo. Dinheiro, comida, despensa. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus, e grandiosa graça estava sobre ele. Isso aqui é o lance. Agora, olha só. Não havia necessitado entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, não no bolso dos apóstolos, não na conta dos apóstolos, mas aos pés, que distribuía segundo a necessidade de cada um. Aí eu pergunto, falamos que queremos ser como a igreja primitiva. Não, a igreja primitiva não tinha necessitado. Pô, mas lá não falava de dízimo. Parece um negócio, um paradoxo, né? Como pode? Não fala de dízimo, mas não tem necessitado, né? Deus não precisa ficar clamando. Trazem o dízimo porque meu povo está sem mantimento. Deus não precisava falar isso. E, no entanto, eles já tinham abolido essa lei, porque você vê que não menciona em momento nenhum. Eles entenderam a lei da vida, a lei do amor, a lei da voluntariedade. Deus não precisa mais clamar, tragam os dízimos, meu povo está necessitado, tragam os dízimos. Pois eles entenderam o evangelho da graça. Por isso não havia necessitado, eles já davam voluntariamente, não precisava Deus clamar para que fizesse. Não tinha mais limite de 10%. Agora o que me motiva não é mais uma lei imposta, mas a lei que Deus sempre quis escrever nos corações e não em tábuas ou pergaminhos. A lei do amor, da honra, da alegria e da justiça. Entendeu? Agora, quem limita, quem decide é o teu coração. Temos o exemplo de Barnabé que deu, da viúva pobre, do perfume que a mulher derramou nos pés de Jesus. Quem mandou Barnabé dar oferta? Quem mandou a viúva dar tudo o que tinha? Quem mandou aquela mulher derramar perfume no pé de Jesus, que daria para vários meses de salário? Ninguém. O evangelho da graça, da voluntariedade. E eu criei uma frase que quer dizer uma coisa interessante. Não temos mais mínimo, e o máximo é tudo. Não temos mais mínimo, mas o máximo é tudo. Entendeu, meu amado? Resumindo, não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Cada um contribua com o que estiver proposto no seu coração, mas não por obrigação, constrangimento ou outro sentimento semelhante. Agora, se depois de você entender que eu não devo dar por obrigação, que eu não estou roubando a Deus, que eu não vou ser amaldiçoado por causa disso, e você propor no teu coração manter os 10%, que eu nem quero mais chamar de dízimo, 10% do teu dinheiro, 10% da tua despensa, você pode continuar. Eu até estimulo você a continuar. Mas agora você não faz mais por lei, por obrigação. Você faz com alegria, mas não por lei. Se algum mês você não der, você não vai se sentir infiel ou roubando a Deus. Ele não precisa da tua merreca. Então você dá por amor. Ah, um mês teve um imprevisto, não pude dar. Não se sinta pesado, não se sinta roubando a Deus. Deus não mandou você dar nada. Mas se você entendeu, e sempre deu por obrigação, mas agora entendeu que não é necessário, quer manter os 10%, eu estimulo que você continue. Para que haja mantimento na casa. Seja de dinheiro, seja de qualquer coisa. Porque a lei dizia que era mantimento. Dinheiro está fora. Mas na nova aliança, inclui dinheiro. Inclui mantimento. Inclui tudo. Mas não por obrigação. Tá? Contribua conforme o teu coração. E creio que como a igreja de Macedônia, conhece a história da igreja de Macedônia? 2 Coríntios 8. Eles eram pobres, passando necessidade e queriam ajudar a outra igreja de outro lugar, né? A igreja de Corinto.
E eles pediam, passava zap. Gente, a gente quer ajudar com mantimento, com dinheiro, seja lá o que for. Não fala que é dinheiro, né? Pediam. E eles acabaram ajudando. E onde está o segredo dessa generosidade, que não era a lei da nada, e eles imploraram para dar? Aí Paulo diz, 2 Coríntios 8,5. E eles não somente fizeram como nós esperávamos. Aqui que está o segredo. Mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus. Se nós nos dermos primeiramente ao Senhor, teremos um coração generoso. Teremos um coração, não teremos um coração egoísta. Coração de honra, de amor. O segredo está em nos darmos primeiramente ao Senhor. Esse é o lugar onde Deus imprime no nosso coração a sua lei, e não mais em tábua de pedras. Tá? Esse é o lugar que você não vai matar e não vai desejar matar. Esse é o lugar que você não vai adulterar, mas não vai desejar adulterar. Esse é o lugar que você vai honrar, não vai honrar pai e mãe, vai honrar pai e mãe, mas não vai desejar honrar pai e mãe. Corrigindo, você vai honrar pai e mãe e não vai desejar não honrar pai e mãe. Quando a lei é impressa no coração, e o lugar onde essa lei é impressa no teu coração é quando você se dá primeiramente ao Senhor. Ali muda tudo. A lei do Espírito da vida, de fato, nos liberta da lei do pecado e da morte. Se nos dermos primeiramente ao Senhor, teremos um coração generoso e liberal. Aí está o segredo, que agora deixou de ser segredo porque eu te contei. Entendeu? Amém? Então, aquela lei acabou. Você não está obrigado a dar dízimo nenhum. Mas se depois disso tudo você acha que não acabou, então faça todos os parâmetros da lei, que nenhum deles diz dinheiro, pelo menos os que eu li. E o principal que usam, né? Trazei todos os dízimos. Tá? Então se você está trazendo dinheiro, você está fora do texto. É mantimento. Tá? Mas eu espero que você tenha entendido e que isso, se você se der primeiramente ao Senhor, vai gerar no teu coração generosidade. Então, agora, o mínimo é nada e o máximo é tudo. Quem vai decidir é o teu coração. Ah, esse mês eu vou dar 5%. Eu decidi no meu coração. E mês que vem eu dou 80%. Eu não tenho um valor fixo. Você pode manter, como eu falei, se você acredita que não é obrigado, mas quer manter os 10%, por hábito, sei lá, eu estimulo que você faça. Tá? Agora, o problema é que quando você mantém um valor, você acaba se prendendo, criando para si a sua própria lei. Mas quando você não mantém um valor, sempre com o desejo de aumentar, de ser generoso. Lembra? Dai e dar-se-vos-á boa medida, porque na mesma medida que você medir, te medirão. Se você é generoso aqui, serão contigo aqui. Se você é generoso aqui, serão contigo aqui. Se você é generoso aqui, serão contigo aqui. Então, é você que vai sentir, tá? Mas nunca por obrigação, por lei. Você não está mais debaixo dessa lei, tá? Então, eu acredito, assim como Deus tem gerado no meu coração, não obrigatoriedade, mas generosidade. Eu tenho buscado ajeitar minhas finanças, tenho falado com a minha esposa, cara, a gente precisa ajeitar, a gente não pode ter dívida, a gente tem que ter sobra, não para que a gente tenha para nós, mas que tenha como acudir o necessitado. A nossa motivação está sendo ajudar o necessitado. Essa semana eu chorei literalmente, porque tinha uma família, um casal precisando de dinheiro, porque era um problema físico lá, e era um mês que eu não tinha para contribuir. Me deu um peso, cara. Eu não quero, eu preciso ter como contribuir. Meu foco agora não é ter só para mim.
mas é para acudir os necessitados, para que haja mantimento, para que haja provisão. Eu incluo também as coisas físicas, como luz, gás, salário do que preside bem, entendeu? Mas isso tudo é não por lei, é por voluntariedade. Eu tenho plena convicção que assim como a igreja de Atos não tinha necessitado, assim como a igreja de Atos viviam dessa forma, próprio Paulo diz que era suprido em todo tempo. Suprido em todo tempo. Eu creio que isso vai acontecer no nosso meio, gente. Uma igreja próspera, que não está debaixo de peso, mas que tem amor, tem honra para fazer. Lei não em pedras, mas no coração. Então é isso que eu creio, é dessa forma que eu quero viver. Eu quero deixar uma palavra para os líderes. Não tenha medo. Não tenha medo. Quem cuida de você é o Senhor. E se nós formos fiel ao que está escrito, Deus vai agir. Deus vai fazer prosperar. Não tenha medo, meu amado. Não tenha medo. Tá? A gente fica essa guerra de pedir dinheiro. O pastor não dorme preocupado nas contas, coisa e tal. E isso vai acabar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus não dá ponto sem nó. Tá bem? Se você quer viver a nova dispensação inclui isso aí. Ou então a gente vai viver sempre essa miséria, essa necessidade de tudo e querendo arrancar sempre dinheiro das pessoas. Ore a Deus e busque o Senhor e Ele vai te falar. Tá bom, querido? Deus abençoe. Paz do Senhor. Um abraço.